Presidente. Senhora Deputada Cecília Honório, agradeço a sua pergunta, que é muito pertinente. Porque nós temos que nos questionar sobre as razões desta decisão da parte do Primeiro-Ministro e do Ministro das Finanças. Porque nós sabemos que as acusações que impendem sobre o Dr. Jorge Silva Carvalho não são coisa pequena. Não violo aqui nenhum dever de confidencialidade. Nós sabemos que houve reuniões a que a Sra. Deputada e eu próprio participámos sobre o caso Silva Carvalho. Foram reuniões à porta fechada, não revelaremos obviamente pormenores sobre elas. Mas o que foi tornado público, inclusivamente, quer através do próprio Conselho de Fiscalização do CIRP, quer aliás que foi reconhecido em função dos trabalhos realizados na primeira Comissão e que foi tornado público, é que, evidentemente, a atuação do Dr. Jorge Silva Carvalho à frente, enquanto diretor do CIED, foi extraordinariamente grave, ao ponto de lhe valer um processo de crime, e aquilo que se estranha é porque é que, a nível interno dos serviços que dependem diretamente do Primeiro-Ministro, nada foi feito para apurar essas responsabilidades. Exatamente. E como é que é possível que quem é acusado daquilo que ele terá feito à frente do serviço e que será julgado pelos tribunais, pode ser premiado com uma prateleira dourada na presidência do Conselho de Ministros, dentro da própria presidência do Conselho de Ministros? E a questão que temos que colocar, Sra. Deputada, é esta. Quem é que protege Jorge Silva Carvalho? E porquê é que Jorge Silva Carvalho é protegido? Ou por outra, será que alguém tem medo de Jorge Silva Carvalho? Muito bem. E é esta questão que o país não pode deixar de se colocar. Porque esta decisão do Governo é absolutamente incompreensível. Não nos venham falar da lei. A lei não foi feita para permitir que se premiasse um caso como este com um emprego bem remunerado no Estado, na presença do Conselho de Ministros. Não é possível que haja uma interpretação da lei que possa conduzir à ideia de que isto é inevitável e que o Primeiro-Ministro e o Ministro das Finanças não poderiam decidir de outra forma, Sra. Deputada. Isso não é verdade. Essa invocação que foi vendida à comunicação social, que paciência, isto quer da lei, a lei é má, mas é a lei, não é verdade. É um embuste, é falso e os portugueses não podem aceitar uma decisão dessas. Presidente, muito obrigado, Sra. Deputada Isabel Neto. Numa coisa nós estamos de acordo, a lei existente não legitima isto. Esta lei não é flor que se cheire, mas não é legítimo que alguém se baseie na lei que existe para defender que não tinha outra solução que não fosse criar uma prateleira dourada na presidência do Conselho de Ministros para meter lá o Dr. Jorge Silva Carvalho, com os antecedentes que ele tem. Não é possível, não é aceitável. E nós pensamos, Sra. Deputada, que só há uma solução para este caso, que é a revogação imediata deste despacho. É a única solução aceitável que o Governo pode tomar. Obviamente que o Primeiro-Ministro deve explicações ao país. O Primeiro-Ministro e o Ministro das Finanças. Porque estamos a falar dos responsáveis pelos cortes dos salários, pelos cortes dos subsídios. E como é que eles explicam? Os vigilantes da despesa pública, como é que justificam a criação deste cargo bem remunerado para alguém que, depois de ter praticado factos de que é acusado criminalmente à frente dos serviços e sai dos serviços para ir trabalhar por uma empresa privada que foi beneficiada por si próprio enquanto dirigente do CIED, como é que é possível defender que a lei permita uma coisa destas? Mas, Sra. Deputada, também devo dizer uma coisa, é que para além das explicações que o Primeiro-Ministro deve ao país, entendemos que o Conselho de Fiscalização do CIRP não deveria permanecer indiferente a uma situação destas. E que era exigível, do nosso ponto de vista, que os cidadãos que se foram eleitos por esta Assembleia para fiscalizar a atuação do SIS e, obviamente, para acompanhar tudo aquilo que se relaciona com a atividade dos serviços de informações, deveriam pronunciar-se sobre esta matéria, deveriam ter algo a dizer. E nós próprios iremos tomar a iniciativa de escrever ao Conselho de Fiscalização, pedindo-lhe também não deixe de se pronunciar sobre uma questão tão relevante como esta e que obviamente se relaciona com os serviços de informações da República, com a sua idoneidade e com a sua credibilidade. Obrigado. Sr. Presidente, Sra. Deputada Teresa Leal Coelho, o que me apetecia perguntar-lhe neste momento é se a Sra. Deputada
não se sente traída por este despacho. Depois daquilo a que, enquanto membro da primeira comissão, teve acesso sobre as atividades do Dr. João Silva Carvalho à frente do CIED. A senhora deputada que na proposta de relatório que elaborou, mas que depois o PSD se envolveu numa atrapalhada e acabou por meter a viola no saco. Exatamente. É que a senhora deputada invocava inclusivamente influências de maçonarias e outro tipo de entidades semelhantes no Serviço de Informações, de uma óbvia referência a Jorge Silva Carvalho. Então a senhora deputada agora aceita que o Primeiro-Ministro do Governo, que Vossa Excelência aqui apoia, o Ministro das Finanças desse mesmo Governo, integrem o Dr. Jorge Silva Carvalho na presidência do Conselho de Ministros, com efeitos retroativos a 2010. A senhora deputada não se sente traída nas suas convicções perante uma decisão destas? Exatamente. A senhora deputada não se recorda das considerações que teceu a propósito das atividades do Dr. Jorge Silva Carvalho? Como é que perante isso a senhora deputada pode aceitar como aceita, porque eu entendo a sua intervenção aqui como um assentimento e uma concordância relativamente a esta decisão do Primeiro-Ministro e do Ministro das Finanças. A questão que eu tenho que perguntar é se a senhora deputada não se sente traída e se não sente que o trabalho que andou aqui a tentar fazer, quando das audições realizadas sobre o Dr. Jorge Silva Carvalho, afinal foram completamente deitadas para o lixo pelo Governo que a senhora deputada aqui apoia.